Olá, esse vídeo é para a gente entender o conceito de tempo sideral. Para começar, para que existe esse assunto de tempo sideral? Por que isso surge? A resposta é que a gente precisa do tempo sideral para poder fazer as transformações de coordenadas. Porque pensa, nos sistemas de coordenadas que a gente está estudando, tem o sistema equatorial, que é ascensão reta e declinação, e tem o sistema horizontal, que é altura e azimuth. Aí a característica que a gente viu é que ascensão reta e declinação são coordenadas essencialmente fixas, né, de uma dada estrela. E a altura e azimuth são coordenadas que estão mudando o tempo todo, conforme o tempo passa, ao longo das horas de uma noite. Então ascensão reta e declinação é fixo, altura e azimuth varia com o tempo. E aí o nosso objetivo é converter de um sistema para o outro, ou seja, dadas ascensão reta e declinação, calcule altura e azimuth, por exemplo. E aí, para conseguir fazer essa conta, precisa de duas informações extra, que são, primeiro, a latitude geográfica de onde está o observador. Por que precisa saber a latitude? Olha, porque a latitude é quem define como que o equador celeste vai estar inclinado com relação ao seu horizonte. Cada observador tem o seu horizonte, então precisa da latitude. Isso é uma coisa. E a outra coisa, já percebeu, né? Precisa do tempo. Já que a altura e azimuth estão mudando o tempo todo conforme o tempo passa, bom, para conseguir transformar de ascensão reta e declinação para altura e azimuth, precisa saber que horas são. Né? Precisa da data e do horário, de alguma maneira. E é aí que entra o tempo sideral. Precisa do tempo sideral para conseguir fazer essa conta. E então agora o nosso problema, né, se resume a entender como calcular o tempo sideral, né, o que ele é, e em seguida como fazer essa conta, né, de onde você tira esse número. Se eu falar tal data e tal horário, qual é o tempo sideral? Né? De onde vem esse valor? Que conta que é para fazer? Como é que você sabe qual o valor do tempo sideral em qualquer momento do ano? Então é isso que a gente vai tentar enxergar aqui usando algumas coisas do Stellarium. Primeiro, a definição do tempo sideral. O tempo sideral é um ângulo. É um ângulo, né? Então pensa assim, ele funciona como se fosse uma coordenada, né? Então um ângulo poderia ser medido de 0 a 360 graus, mas pode muito bem também ser expresso ao invés de 0 a 360 graus, pode ser expresso de 0 a 24 horas. Ok, só uma coisa. E o tempo sideral ele justamente é um pouco confuso, porque além de ser um ângulo, ele meio que também funciona como uma medida da passagem do tempo. Né? Não é por acaso que ele tem esse nome, né? Tempo sideral. Mas ele é um ângulo. E por causa do jeito como ele varia, ele também funciona como uma medida da passagem das horas, de alguma maneira. E a definição do tempo sideral é que ele é o ângulo horário do ponto gama. O ângulo horário do ponto gama. Só que tem que lembrar agora o que era mesmo ângulo horário. E agora então vamos usar o Stellarium para constatar isso, justamente. Para facilitar, eu vou colocar aqui a localização do meridiano de Greenwich para mostrar as contas que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, clicando aqui no Observatório Real de Greenwich, ok. E a data, eu vou colocar já a data de 21 de março, mais uma vez, que é o equinócio de primavera do hemisfério norte. 21 de março ao meio-dia. Daqui a pouco a gente vai ver que tem uns minutinhos aqui do meio-dia que a gente vai ignorar por enquanto, mas por volta do meio-dia. Deixa eu parar a passagem do tempo aqui para não coisar. Certo. Bom, então a gente estava dizendo que a definição do tempo sideral, o tempo sideral é o ângulo horário do ponto gama. Mas o que era ângulo horário mesmo? Ângulo horário é o ângulo medido sobre o equador celeste a partir do meridiano local. Então calma, vamos visualizar essas coisas aqui. Primeiro, para a gente constatar qual é o ângulo horário do ponto gama, a gente precisa descobrir onde mesmo que está o ponto gama. E lembra, o ponto gama é a interseção entre o equador celeste e a eclíptica. Então eu vou vir aqui no negocinho de opções,
Markings e acionar de novo o equador e a eclíptica. A interseção entre o equador e a eclíptica é o ponto gama, por definição. Né? Então a interseção entre essas linhas aqui, vermelha e azul, a eclíptica e o equador celeste, é o ponto gama. Está aqui. Além disso, a gente sabe já que o Sol está no ponto gama no dia 21 de março, né? É o equinócio. Mas são duas informações separadas, né? Quer dizer, o fato de que o ponto gama é essa interseção é verdade o tempo todo. Agora, se o Sol está ou não no ponto gama, aí é outra coisa. O Sol está no ponto gama, né, 2 vezes por ano nos dias dos equinócios. Se fosse um outro dia aqui, bom, o Sol está em algum outro lugar na eclíptica, mas o ponto gama continua sendo o ponto gama, é essa interseção. Tá. Mas no dia 21 de março, em particular, o Sol acontece de estar aqui no ponto gama. Ok, mas agora não precisa nem pensar muito no Sol. Agora o que a gente precisa prestar atenção é que o ângulo horário do ponto gama, né? Então agora, tudo bem, já que o ponto gama está localizado aqui, qual é o ângulo horário dele? Aí lembra, ângulo horário é o ângulo medido sobre o equador a partir do meridiano local. Então tem que acionar agora o grid azimutal para a gente poder ver o meridiano local. O meridiano é por onde passa, né, o sul, o zênite e o norte. No caso a gente está olhando para o sul, que é o observador no hemisfério norte. E aí, bom, tem a questão dos minutinhos, que depois a gente fala, mas por volta do meio-dia, olha só o que acontece. O ponto gama, né, não precisa nem pensar muito no Sol, pensa no ponto gama. A interseção entre essa linha azul e essa linha vermelha. Se eu desligar a atmosfera, melhora? Enfim, não importa. O ponto gama está aqui. Então, olha só, o ângulo horário do ponto gama, nesse dia, ao meio-dia, é 0, porque ele está no meridiano local. Viu só? Então, esse é o ponto de partida. Esse é o nosso ponto de partida. Então, recapitulando, estamos no meridiano de Greenwich, a localização. A data é 21 de março, o equinócio de primavera do hemisfério norte. E o horário é o meio-dia verdadeiro. O meio-dia verdadeiro. Nessas condições, qual é o ângulo horário do ponto gama? O ângulo horário do ponto gama é 0 e o Sol está lá, naquele momento. Né? O ângulo horário do ponto gama é 0. E é isso que é o tempo sideral. Então, o tempo sideral é 0 no meio-dia do equinócio em Greenwich. Para conferir isso no Stellarium, agora eu poderia clicar em qualquer estrela, né, no Sol. Veja, o tempo sideral, o nome é propriedade do Sol, né? Tempo, né? Eu poderia clicar em qualquer estrela. Mas, por exemplo, no Sol, só para aparecer os dados aqui, tem uma das linhas que é o tempo sideral. Então tá aqui, o tempo sideral, olha só, 0 horas e uns quebradinhos. Então é isso mesmo, esse é o nosso ponto de partida, é a constatação de que o tempo sideral é 0 ao meio-dia do equinócio em Greenwich. Agora, o que vocês podem fazer é conferir todos aqueles exemplos que a gente viu no curso, né, de como pensar sobre calcular o tempo sideral em qualquer horário de qualquer data e em qualquer longitude. Então eu não vou fazer todos, mas só para começar, então vocês lembram lá que tinha no exemplo 4.1, a pergunta era justamente essa: qual é o tempo sideral em Greenwich ao meio-dia do 21 de março? É isso que a gente acabou de constatar, ok? Aí a próxima coisa era: qual o tempo sideral em Greenwich às 18h30 de 21 de março? Olha, mas aí não tem mistério, né? Já que é 0 ao meio-dia, se você simplesmente avançar... Bom, isso é uma ressalva importante, né? Tudo que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é uma aproximação. Cuidado, a gente está ignorando os detalhes aqui dos minutos, a gente está confundindo horas com horas siderais, então tudo isso aqui é uma aproximação dentro de um erro aí de uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Mas para a gente compreender o conceito de tempo sideral. Depois a gente vê esse outro assunto para não misturar várias coisas de uma vez. Mas, ok, tendo em mente que tudo que a gente está falando aqui é aproximação, se o tempo sideral é 0 no meio-dia dessa data, qual será o tempo sideral às 18h30? Ora, 6 horas e meia depois, o tempo sideral, começando em 0, será
6 horas e 30 minutos. Né? Então, presta atenção no... Cadê o tempo sideral aqui? Que eu vou avançar as horas, tá aqui. Então, o tempo sideral está aqui, 0 hora. Então, repara nesse número aqui, 0 hora, enquanto eu avanço para as 18h30. Então, está em 0, e aí conforme for passando o tempo aqui, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, e mais uns 30 minutos. Então, às 18h30 dessa data, qual é o tempo sideral? Aproximadamente 6 horas e meia. Né? O tempo sideral aproximadamente 6 horas e 30 minutos. De novo, tem uns quebradinhos aqui de minuto, mas aproximadamente. Tá aí, então é assim que pensa sobre o tempo sideral. O próximo exemplo era qual o tempo sideral em Greenwich às 8 horas de 21 de março. Às 8 horas. Bom, é o mesmo raciocínio, só que indo para trás, né? Então, partindo do meio-dia, quando o tempo sideral era 0, agora a pergunta é, qual o tempo sideral às 8 da manhã em Greenwich, nessa data? Olha, às 8 horas da manhã é 3 horas antes do meio-dia. Peraí, 8, 9, 10, 11, 12. É 4 horas antes do meio-dia. 8 horas da manhã é 4 horas antes do meio-dia. Então, se o tempo sideral agora é 0 horas, 4 horas antes, qual era o tempo sideral? Aí, bom, tem que lembrar que o tempo sideral, né, ele vai de 0 a 24. Então, estando em 0 e retrocedendo 4 horas, vai dar 20 horas. Né? Então, para checar aqui, volta o relógio para as 8 da manhã, e aí o tempo sideral está aqui, 20 horas, certo? Ok, então esse é o raciocínio básico de como pensar sobre o tempo sideral. Aí a próxima coisa era, tudo isso que a gente fez até agora, primeiro é em Greenwich e é no dia 21 de março. Mas e se fossem certas horas do dia em outras datas? Aí como que pensa em outras datas? Agora o raciocínio é assim, o ponto gama ele vai percorrer ao longo do movimento da esfera celeste, ele vai percorrer 360 graus em 24 horas. Então, e isso ao longo do ano, né, 365 dias. Então, já que ele tem que percorrer um ângulo de 24 horas ao longo do ano inteiro, 24 horas ao longo de 12 meses dá 2 horas por mês. Então, o ponto gama vai avançar aproximadamente isso aqui são números grosseiros, né, aproximados, mas ele vai avançar grosseiramente 2 horas por mês. 2 horas por mês. Então, olha aqui o exemplo, né? Então, partindo do 21 de março ao meio-dia. Agora, a próxima pergunta lá era, é o exemplo 4.4. Qual o tempo sideral em Greenwich ao meio-dia de 20 de abril? O meio-dia de 20 de abril, né? A gente sabe que em 21 de março o tempo sideral era 0. Em 20 de abril é um mês depois. Então, se eu avançar um mês aqui, agora, né, em 21 de abril, enfim, o 20 é só para ter 30 dias, não importa, não tem realmente essa precisão nos nossos exemplos aproximados. Mas, enfim, um mês depois do equinócio, o tempo sideral terá avançado 2 horas. Então, se ele era 0 ao meio-dia do equinócio, um mês depois ele vai ser não 0, mas sim 2 horas, que é o que está aqui, tá vendo? Tempo sideral, 2 horas, o meio-dia de 20 de abril. E assim por diante. Né? Se você colocasse aqui, né, maio, junho, julho, ia avançar de 2 em 2 horas, né, a cada mês. Então, de novo, presta atenção aqui no tempo sideral que eu vou avançar os meses. Está em 2 horas em abril. Aí quando eu avançar para maio, 4 horas. Junho, 6 horas. Julho, 8 horas. 10, 12, 14, 16 e assim por diante. Certo? Então, a cada mês o tempo sideral avança aproximadamente 2 horas. Tudo isso ao meio-dia. Aí a próxima pergunta era qual o tempo sideral em Greenwich, não ao meio-dia, mas às 13 horas do 20 de abril. Então, recapitulando o raciocínio. Em 21 de março, ao meio-dia, tempo sideral 0. Só que não é março, é abril. Bom, um mês depois, o tempo sideral que era 0 avançou 2 horas. Agora ele é 2 horas. Mas isso ao meio-dia. A pergunta é, e às 13 horas? Bom, às 13 horas é só avançar 1 hora. Então, em vez de 2 horas, são 3 horas. Então, resposta, tempo sideral, 3 horas. Tá aí. Então, é assim que a gente raciocina sobre o tempo sideral. Aí ele entra nas contas na forma de ângulo, né? Então, quando precisa fazer a conta, você converte de horas para
graus, né? Ok, bom, aí os outros exemplos eu não vou fazer todos aqui em voz alta, vocês podem seguir conferindo, né, as contas que a gente fez para aqueles vários raciocínios de obter o tempo sideral em qualquer data, em qualquer horário do ano. Eu vou só constatar o último aqui, que era o exemplo completo, mas sem fazer todas as contas, porque ficar falando conta em voz alta acho que não ajuda muito, mas vocês podem ver lá os cálculos no exemplo 4.8, mas vamos só conferir o valor assim mesmo, só para ver que deu certo. O exemplo 4.8 era a seguinte pergunta: qual o tempo sideral em Curitiba às 20h30 de 10 de agosto? É um exemplo. Uma boa pergunta. Ou seja, se a gente conseguir fazer isso, então você consegue fazer todos, percebe? Se eu te disser qualquer cidade, qualquer data e qualquer horário, você consegue fazer uma conta e descobrir qual é o tempo sideral. Deixa de ser misterioso, né? Então vamos conferir esse em particular. Curitiba, coloquei a localização, a data é 10 de agosto, mês 8, dia 10, dia 10. E o horário é às 20h30. Né? A pergunta é qual o tempo sideral em Curitiba, nessa data, nesse horário. Bom, eu não vou repetir o raciocínio em voz alta para não estender demais o vídeo, mas está escrito lá, vocês podem conferir as contas. O resultado, né, fazendo o nosso raciocínio lá, deu tempo sideral 17 horas e 33 minutos. Conferindo aqui no Stellarium, olha só, não, peraí, coisa errada. 20h30, né? Esqueci os minutos aqui. A pergunta era 20h30. Agora sim, a nossa estimativa aproximada, né, os cálculos que a gente fez, tinha dado tempo sideral 17 horas e 33 minutos. Conferindo aqui no Stellarium, a resposta correta seria 17 horas e 30 minutos. Né? Então é uma aproximação, não é um cálculo exato, mas serve para ilustrar o procedimento, né, e entender qual é o conceito por trás de tempo sideral. Então tá aí, uma coisa bastante útil. Com isso a gente consegue estimar aproximadamente o tempo sideral em qualquer local, em qualquer data, em qualquer horário. E aí ele entra nas contas das transformações de coordenadas que a gente vai fazer. Ok, sobre tempo sideral era isso.